Aleluia, graças e paz. Vamos ajeitar o volume do som aí, amém? Agradeço o grupo de louvor, vocês são uma bênção, amém? Queridos, é um prazer e uma satisfação estar aqui para compartilhar um pouco da palavra de Deus. E toda oportunidade que eu tenho, eu gosto de ministrar a palavra, mas principalmente com a minha vida, amém? Eu sei aonde eu estava, eu sei aonde eu estou e eu sei para onde eu vou, para onde o Senhor vai me levar. Amém? Fecha teus olhos, vamos orar. Pai, te agradecemos por mais uma oportunidade de estarmos em tua casa, ouvindo um pouco mais sobre ti. Espírito Santo, bem-vindo a este lugar, Espírito Santo. Enche os nossos corações com ensino vindo diretamente do Senhor. Fala em cada coração que Deus quer compartilhar nesta noite. Quem crê, diga amém. Queridos, a gente vai falar um pouco sobre fé hoje, e o tema é a fé que cresce sempre, amém? Esse mês as super quintas estão sendo sobre fé, e a gente já viu, mas eu queria revisar, eu queria que os irmãos abrissem Romanos, capítulo 12, versículo 3. Aleluia. Romanos, capítulo 12, versículo 3. Romanos capítulo 12, versículo 3. O que é que a palavra diz? Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém. Antes, pense com moderação, segundo a medida de fé que Deus repartiu a cada um. Então, Deus repartiu uma porção de fé para cada filho. Às vezes, eu costumo muito ouvir, principalmente no VL, as pessoas dizerem, eu não tenho fé. Se você crê em um Deus que você não vê, você já tem fé. Amém? O nosso Deus é um Deus que a gente sente a presença dEle, a gente sente o que Ele faz na nossa vida, a gente sabe que Ele é real, mas não através dos sentidos naturais. Amém? E isso é fé. Então, a gente nunca pode abrir a boca e dizer que não tem fé. Agora, será que essa fé que a gente tem, ela pode ser medida? Será que essa fé, ela pode ser calculada? Será que existe uma fé maior ou uma fé menor? Vamos ver isso de acordo com a palavra, amém? Eu queria que a gente abrisse em Lucas capítulo 12, versículo 28. Eu vou dar alguns fundamentos, eu vou passar um pouco mais rápido agora esses versículos e a gente vai ruminando, amém? Lucas, capítulo 12, versículo 28. Quem abriu, diga glória a Deus. Ora, se Deus veste assim a erva que hoje está no campo e amanhã é lançada no forno, quanto mais tratando-se de vós, homens de pequena fé. Então, pela palavra, a gente já consegue entender que existe uma fé pequena. Amém? Vamos abrir agora em Mateus, capítulo 8, versículo 5. Mateus, capítulo 8, versículo 5. Aleluia. Que é uma história bem conhecida, né? Mateus, capítulo 8, versículo 5, diz o seguinte. Tendo Jesus entrado em Cafarnaum, apresentou-se-lhe um centurião implorando, Senhor, o meu criado jaz em casa de cama paralítico, sofrendo horrivelmente. Jesus lhe disse, eu irei curá-lo. Mas o centurião respondeu, Senhor, não sou digno que entres em minha casa, mas apenas manda com uma palavra e o meu rapaz será curado. Pois também eu sou homem sujeito à autoridade. Tenho soldados às minhas ordens e digo a este, vai, ele vai, a outro vem, ele vem, e ao meu servo faze isto e ele o faz. Ouvindo isto, admirou-se Jesus e disse aos que o seguiam, em verdade vos afirmo que nem mesmo em Israel achei fé como esta. Eu quero ler esse versículo na versão King James, o Mateus capítulo 8, versículo 10. Mateus 8,
10. A versão King James, ela diz o seguinte: ao ouvir isto, Jesus maravilhou-se e disse aos que o seguiam: com toda a certeza vos afirmo que nem mesmo em Israel encontrei alguém com tão grande fé. Então, pela palavra, a gente já consegue entender que existe uma fé pequena e existe uma fé grande. Queridos, quando eu leio esse versículo, eu fico imaginando a gente tendo uma fé de um tamanho que Deus vai se agradar. Uma fé tão grande, queridos, que Deus ele vai estar olhando e vai estar se orgulhando da gente. Eu sirvo a Deus, eu quando era criança, eu conheci o Evangelho quando eu era criança, e eu lembro que eu ia para a igreja porque eu tinha medo de Deus me castigar se eu não fosse. Várias vezes eu, criança, aí meu avô falava comigo: meu filho, você está indo para a igreja? Eu podia estar onde fosse, eu tinha que ir para a igreja, porque senão Deus castiga a criança que não vai para a igreja. Foi o que me ensinaram. Amém? E acabou que eu servi a Deus com medo. Só que, queridos, glória a Deus, eu conheci um Deus de amor. E eu sirvo a Deus não é por medo. Eu tenho temor, respeito e, acima de tudo, paz e felicidade por servir a Deus. E o que eu mais quero, queridos, é agradar a Deus. E a palavra fala em Hebreus capítulo 11, versículo 6. Sem fé é impossível agradar a Deus. Se a gente inverter, diz, com fé é certeza agradar a Deus. A palavra está falando uma coisa tão simples que a gente pode fazer e está agradando a Deus. Às vezes a gente passa por algumas dificuldades, como a desse centurião. E se ele está na Bíblia, queridos, é porque ele foi diferente durante todo o tempo do ministério terreno de Jesus. Amém? Agora você já imaginou a gente diante de uma dificuldade, a gente tendo uma fé tão grande, como Jesus fala, e Jesus dizendo assim: eu me alegro com esse meu filho, eu me alegro dessa minha filha. Olha onde ela estava, olha onde ele estava, e olha o que é que ele está fazendo diante dessa dificuldade. Às vezes eu passo umas certas situações que eu tenho certeza que todo mundo aqui já passou, e às vezes a gente acha que não tem uma solução. Mas Jesus é a solução. Amém? Eu queria agora que a gente abrisse em Atos, capítulo 6, versículo 5. Atos 6, 5. Atos, capítulo 6, versículo 5. Diz o seguinte: o parecer agradou a toda a comunidade e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Parmenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Escolheram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito. Eu não sei vocês, mas eu quero ser conhecido como Didier, homem cheio de fé e do Espírito. Amém? Queridos, essa palavra ela só vai fazer diferença na nossa vida quando a gente pegar essa palavra e praticar. Enquanto a gente pegar, porque a palavra de Deus é bonita, está aqui na igreja, no meio dessa unção, deste lugar é muito propício. Mas quando a gente sai por essa porta, é que realmente a gente tem a oportunidade de praticar a palavra. A gente já conseguiu entender pela palavra que existe uma fé pequena, que existe uma fé grande e que tem como você estar cheio de fé. Se você pode estar cheio, certamente alguém pode estar vazio. Vocês concordam comigo? Amém? E diante disso, a gente consegue entender que a fé ela pode crescer. Vamos abrir em 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 3. 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 3. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos,
cumpre-nos dar sempre graças a Deus no tocante a vós outros, como é justo, pois a vossa fé cresce sobremaneira e o vosso mútuo amor de uns para com os outros vai aumentando. É interessante, se você continuar lendo o versículo 4, que Paulo diz que os tessalonicenses eles estão servindo de referência para o resto da igreja. Queridos, a nossa vida ela tem que servir de referência para as pessoas. Em tudo que a gente faz, ela precisa servir de referência para as pessoas. Ninguém que está no mundo vai querer conhecer um evangelho de uma pessoa que mente, de uma pessoa que reclama demais e de uma pessoa que não tenha frutos. Não tem como você ser tentado a entrar aqui dentro, pessoal. Por ar-condicionado no shopping está lá, tem ar-condicionado, por cadeira confortável tem muito lugar. Mas se a sua vida ministrar mais alto do que qualquer coisa, a pessoa ela vai dizer assim, eu quero o que essa pessoa tem. Assim como os tessalonicenses, que serviam de referência para os outros, nós como cristãos devemos servir de referência na nossa fé para outras pessoas. A gente vai crescendo, queridos, existem níveis. Eu lembro demais de um jogo que tinha na minha época, quem tiver aqui mais ou menos a minha idade vai lembrar. O nome do jogo era Mega Man. Era um jogão. Quem lembra? Mega Man. Estou ficando velho, pouca gente levantou, mas tudo bem. Mega Man era um robozinho, e ele tinha uns poderzinhos que saíam aqui da mão, e ele tinha uma armadura, e eu lembro que, quando eu comecei a jogar ele, existiram vários Mega Man. Tinha um que saiu, que eu gostava muito, que em cada fase que você tinha, você precisava pegar um pedaço da armadura. Só que só desbloqueava a outra fase quando você estava com aquela armadura. E acontecia que às vezes você conseguia driblar o jogo e ir para outra fase. Mas você tinha uma dificuldade muito grande para terminar aquela. Queridos, existem níveis de fé. E toda vez que eu penso num nível de fé, eu lembro dele. Porque eu lembro da minha dificuldade para terminar o jogo sem que eu tivesse com aquele equipamento. Se a gente não tiver equiparado com o nível de fé que a gente precisa desse nível para salvar para o próximo, Deus não vai nos permitir crescer. Eu não esqueço uma frase que Cacá disse aqui quando ele veio há 3 anos atrás. E ela, até hoje ela fala muito forte em mim. Cacá ministrando, ele disse, queridos, se preparem, porque Deus não põe arma na mão de criança. E naquele momento Deus falou grandemente comigo, porque eu entendo um chamado que Deus tem para mim. Mas Deus jamais vai colocar um filho dele para sofrer, queridos. Se você não estiver pronto, se você não se equipar com os níveis de fé que você precisa, de amor que você precisa, de gratidão e de honra, tenha certeza, você vai estagnar. E isso não agrada a Deus de jeito nenhum. A nossa fé, ela precisa crescer sempre. E é interessante que a palavra de Deus diz que a fé, Romanos capítulo 10, versículo 17, a fé vem como? Pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Será que a gente ouvindo somente uma vez por semana, a gente vai conseguir terminar esse nível? Vocês já pararam para pensar, por que é que quando a gente se converte, a gente não vai direto para a glória? Porque a partir do momento que nós somos novas criaturas, a partir daquele momento a gente já tem, vamos dizer assim, o passaporte para ir para a glória, para ir para o céu. Você é nova criatura, você é filho de Deus. E por que é que a partir daquele momento a gente não vai para a glória? Por um único momento. Deus nunca vai fazer o que nós temos que fazer. E o pregar o evangelho, Deus deu ao homem. O motivo da gente não ir para a glória, queridos, é porque a gente precisa alcançar vidas. Assim como eu e você recebeu essa palavra, pessoas aí fora precisam receber essa palavra. Nesse momento existem pessoas morrendo, infelizmente morrendo, sem conhecer a verdade. E só depende de nós divulgar essa palavra. Quanto maior esse nível, quanto mais equipados a gente tiver com a porção de fé, maiores níveis nós vamos alcançar. Amém?
A sua fé cresce de acordo com o que você faz com ela. Deus não tem filho preferido. É nossa responsabilidade exercer a nossa fé. Só cabe a nós exercermos e fazer com que a nossa fé ela cresça. A fé ela é exatamente igual a um músculo. Não tem diferença nenhuma. Eu lembro quando eu cheguei na academia, eu comecei a treinar com 13 anos, eu botava só a barra e tinha vergonha, porque estava lá os caras marombadão treinando e eu somente com a barra, né? Eu vi a hora de botar 2 ursinhos, um de cada lado assim, para poder dar o equilíbrio na barra às vezes, né? E eu tinha vergonha, mas aquele nível... Aleluia. E eu precisava passar daquele nível, queridos, para ir para um nível maior. E é interessante que, se você chegar em um nível grande, de treino, de corrida, crossfit, musculação, seja o que for, e você parar de exercitar, ele atrofia. Queridos, o exercitar a fé é diário. Ele é diário. E outra coisa muito interessante, se você for para a academia todos os dias e você não se alimentar bem, você não vai sair do lugar. Do mesmo jeito que se você se alimentar extremamente bem e você não for treinar, você também não vai conseguir nada. Porque às vezes tem gente que come muito, é maior do que eu, assim, de largura, e não levanta uma cadeira dessa direito. Por quê? Porque a palavra diz que tudo que a gente faz, nós devemos fazer com ordem e decência. Ordem, equilíbrio. O equilíbrio entre comer e se exercitar. Mateus capítulo 4, versículo 4 diz: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra vinda de Deus. O alimento ele está para o corpo, assim como a palavra está para o espírito. Tiago capítulo 1, versículo 22 diz que a gente não deve apenas ouvir essa palavra, ser um ouvinte negligente, mas nós devemos ser um operoso praticante. Então não é somente ouvir, é ouvir e praticar. Eu não sei vocês, mas eu não estou satisfeito no nível que eu estou. Eu sou extremamente grato com o que Deus já fez. Mas eu sou muito mais grato com o que eu sei que Ele ainda vai fazer. E eu vivo a vida, queridos, pensando nisso. Eu sou grato, mas nunca satisfeito. Eu quero mais. E eu creio em um Deus que vai fazer isso. Eu creio em um Deus poderoso para isso. Amém? Eu queria agora que a gente abrisse em Gênesis capítulo 1, versículo 2. Aleluia. Gênesis, capítulo 12. Perdão se eu errei. 12, 1. Gênesis, capítulo 12, versículo 1 e 2. Quem abriu, diga aleluia. Ora, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai e vai para a terra que eu te mostrarei. De ti farei uma grande nação, te abençoarei e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Todas as vezes que eu lembro de níveis, eu lembro de Abraão. Porque a primeira coisa que Deus pediu para Abraão foi uma coisa, perante as outras coisas que a gente vai ver, simples. Abraão, sai de perto da tua família. Só que a gente tem que entender que o tempo em que a Bíblia fala de Abraão não era um tempo como hoje. Em que, por exemplo, eu tenho família morando em Natal, Isabel tem família morando no Equador. Naquela época, morar em conjunto era proteção, era segurança. Porque existia guerras, existia saques. E um Deus que ele nunca viu diz: sai. E é interessante, queridos, como no versículo 4 a gente já vê Abraão saindo de madrugada.
Isso é fé, queridos. Ele não esperou, não, ele não procrastinou. Deus fala com ele no versículo 1 e 2, no 4 ele já sai de madrugada. Isso foi o nível. Se Abraão não tivesse sido obediente, pode ter certeza que teria outro nome na Bíblia, não seria o de Abraão. É interessante quando a gente vê, ainda sobre Abraão, no versículo 14, que ele saiu de casa com 75 anos. No Gênesis 12, 4, vamos lá, Gênesis 12, 4. Partiu, pois, Abrão com Ló, como lhe ordenou o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abraão 75 anos quando saiu de Arã. Vamos abrir agora em Gênesis, capítulo 22. Aleluia. Gênesis 22, 12. A gente vê em Gênesis 15, Deus fazendo uma promessa de filho a Abraão. E, mais uma vez, Abraão, ele exercitou a sua fé. Porque ele, velho do jeito que era, ter relação com a sua esposa, para ter um filho, isso é fé. E a gente precisa praticar a fé em todas as áreas da nossa vida. Amém? E aqui no versículo 22, capítulo 22, Gênesis 22, 1. Gênesis 22, 1. Depois destas coisas, pôs Deus Abraão à prova e lhe disse: Abraão, este lhe respondeu: eis-me aqui. Acrescentou Deus: toma teu filho, teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. Oferece-o ali em holocausto, sobre um dos montes que eu te mostrarei. 10. E estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o filho. Queridos, Abraão não somente ouviu a palavra, como ele pôs em prática. Ele escutou Deus dizendo: vai, e ele foi. E Deus, ele conhece os nossos corações. Deus sonda os nossos corações. Quando Abraão levantou o cutelo para matar o filho, Deus sabia que ele ia fazer. E Deus sabia mais ainda que o coração de Abraão era um coração de um nível de fé, que sabia que Deus é um Deus de promessa e cumpre tudo que ele promete. Se a gente olhar toda a Bíblia, a gente não vai encontrar uma única promessa do Senhor que ela não tenha se cumprido, ou que ainda vá se cumprir, como a vinda de Jesus. Amém? Queridos, no ministério de Jesus, a gente vê vários milagres quando a gente vê os evangelhos. E eu listei aqui, eu fui procurar para ver a ordem dos milagres de Jesus para entender quando foi que Jesus ressuscitou alguém. Por quê? Porque o primeiro milagre de Jesus foi transformar água em vinho. Não é que Jesus não fosse poderoso para fazer mais, só que ele queria ensinar alguma coisa a gente. Comece com o que você tem nas mãos. O seu nível de fé, ele tem que partir exatamente de onde você está. O meu nível de fé é diferente do de Ronald. Não adianta eu tentar praticar as coisas que Ronald está praticando. Ele está num nível diferente do meu. Amém? Se a gente sabe que tem um nível maior e menor, só que a gente precisa exercitar e treinar para que a gente chegue num nível que Deus precisa que nós cheguemos. Amém? Então, do primeiro milagre que Jesus fez, que foi água em vinho, tiveram mais 11, até que Jesus ressuscitasse a filha de Jairo. Jesus, ele foi praticando a fé dele, para ensinar a gente que para a gente chegar onde precisa, a gente precisa ir praticando a nossa fé. E é de responsabilidade nossa, queridos, a gente exercitar com o que a gente tem. E não é somente na área financeira, não. É no casamento, é no trabalho, é na igreja. São em todas as áreas. Quando a gente fala em fé, a gente tem uma tendência muito grande a puxar para o lado financeiro. Mas não é só isso. Até mesmo para você ter uma vida de paz, você precisa ter fé. Queridos, a gente está sendo bombardeado todo dia com informação e com pecado.
Se a gente não tiver fé para crer no nosso Deus, para crer que maior é o que está em nós do que o que está no mundo, a gente não vai ter uma vida de paz aqui nessa terra. Deus, Ele não quer que a gente esteja sofrendo aqui nesse lugar. Se alguma coisa tira a sua paz, pratique a palavra naquela área. E o que lhe incomoda hoje, pode ter certeza, daqui a um tempo não vai mais lhe incomodar. Queridos, hoje eu faço coisas que eu fico me pensando fazendo há um tempo atrás. Quando eu me converti, da onde que eu podia ir para um bar e sentar com os amigos, por exemplo. Porque aquilo ali me tentava. Eita, perdão, pastor. Aquilo ali me tentava. Mas eu exerci fé a um ponto. Que você pode fumar, beber, fazer o que for na minha frente. Eu estou nem aí. Maior que está em mim do que o que está no mundo. Eu sei para onde eu vou. Isso não me incomoda, queridos. Mas foi uma área que eu precisei exercer fé durante muito tempo. Então, veja qual é a área que você precisa exercitar. Exercite, põe em prática e tenha certeza. Essa palavra, ela funciona. Eu li um livro, chama-se Generais de Deus. O livro é perfeito, eu recomendo que todo mundo leia aquele livro. E tem um livro que ele fala sobre a vida de Smith Wigglesworth, perdão aí aos estudantes de inglês, ou quem fala inglês com fluência como Ronald. Queridos, e a vida dele inspira pessoas. É tanto que ele é conhecido como o apóstolo da fé. Queridos, eu li uma passagem do livro, em que ele foi ministrar fora, e quando ele chegou, a esposa dele estava morta. Ele tinha tanto entendimento de quem ele era, ele tinha ministrado tanto, ele tinha praticado tanto a fé, que ele levantou aquela mulher, colocou na parede e disse: espírito de morte, eu te repreendo em nome de Jesus, e eu declaro vida e vida em abundância. Quando ele soltou, aquela mulher estava em pé. E a mulher disse: por que tu me chamaste? Eu estava na glória. A última briga, né? A última briga para fechar com chave de ouro. Queridos, quando eu li aquilo, eu me arrepiei, comecei a chorar e disse: Senhor, eu quero isso para mim. Eu quero isso para mim. E Deus disse: o seu nível de entrega e de prática da palavra está no nível do Smith? Eu fiquei do jeito que vocês estão, bem caladinho. Porque eu não estava. Mas eu tenho uma meta. Semana passada eu fui num velório. E eu olhei para aquela mulher. E uma coisa dentro de mim dizendo: essa mulher ela não está morta. Eu vou ressuscitar um morto, querido. O Senhor vai me usar para isso. É uma certeza que eu tenho dentro de mim. Se você não tem, é porque Ele não vai usar você. Mas a mim eu sei que Ele vai. E eu tenho fé suficiente para isso. Infelizmente não hoje. Porque eu fiquei olhando para aquela mulher assim, uma vontade tão grande. Aí o povo tudo católico, eu digo: se eu fizer isso, eles me tiram daqui. Porque eu ia gritar, ia fazer igual a Smith, eu ia fazer. Mas eu fiquei com medo, eu fiquei com vergonha. Por quê? Porque meu nível não está naquele. Então eu estou praticando a palavra no nível que eu estou. Amém? Tem quanto tempo, pastor? Eu nem olhei ali o relógio. Queridos, outra história inspiradora que eu achei muito interessante é a história do reverendo Miller. Ele tinha um orfanato em Bristol, na Inglaterra, mais uma vez o nome inglês aí. E ele abriu um orfanato sem a ajuda de ninguém. Ninguém naturalmente. Somente com oração e prática da palavra. Esse cara, ele abriu o orfanato com 43 anos de idade. Aos 93 anos, ele tinha arrecadado 37 milhões de dólares. 37 milhões de dólares. E foram conversar com ele sobre como tinha sido aquela trajetória para ele. E ele, com 93 anos, ele disse: hoje, aos 93 anos, a mesma força que eu faço, que eu exerço para conseguir $1 milhão, há 50 anos atrás eu precisava fazer por $1. Queridos, o pastor falou aqui anteontem. Se o diaconato puder pegar aquela da campanha, pega ali, por favor, dos adesivos.
E o pastor falando aquilo ali me chamou muita atenção, porque ministrou sobre esse tipo de coisa, sobre a questão da fé. No nosso primeiro nível de fé do pastor, que eu fiquei pensando sobre isso, o pastor precisou vender um carro, uma Zafira, para reformar um prédio. Para muita gente até hoje isso é loucura. Mas ele fez. O interessante é que se hoje ele tivesse o mesmo carro e vendesse, ele ia reformar, eu acho que a parte de trás da igreja. Menos do que isso? Pronto. Um banheiro ele reformaria. Queridos, isso aqui, para mim, é medida de fé. Para mim, é medida de fé. Sabe por quê? Porque um dia na minha vida eu precisei exercer fé para cá. Quantos sabem que crescer dói? Quem aqui já teve a oportunidade de ir para uma academia, alguma coisa, pegar um treino, aí você acha que você é o cara no primeiro dia. No outro dia, para andar, dá trabalho. Por quê? Porque você rasga o seu músculo e quando ele está regenerando, ali é onde tem um crescimento. A fé dói, filho. Exercitar a palavra às vezes dói. Só que aquilo ali vai produzir crescimento na nossa vida. Querido, durante muito tempo, a minha fé estava aqui. Eu precisava de... Isso aqui, só Jesus sabe o que era para eu ofertar isso aqui. E eu ofertei. Eu lembro que teve uma campanha, eu ofertei. Aí teve outra vez que teve a campanha e, salvo engano, eu ofertei R$500. Meu amigo, aquilo ali foi um romper tão grande na minha vida. E não é só nisso, não. Você sabe o que é que eu exerço a minha fé? Com flanelinha. Sabe quanto foi que eu dei uma vez para um flanelinha ali? R$50. Agora pergunta se ele esperou o carro sair. Ele pegou os 50 e correu. Ele ficou tão feliz que nem me ajudou o frechado. Foi-se embora. Sabe? Então, assim, mas, queridos, eu precisei começar com alguma coisa. E eu não parei nos 50, não. Agora, às vezes eu vejo, eu olho assim, eu digo, Senhor, tu quer que eu faça alguma coisa com ele? Porque tem uns que, infelizmente, não vai usar para o bem. Mas alguns, às vezes, aqueles R$50 que você pode dar, vai mudar a vida dele naquela semana. A vida dele na semana é outra, né? Mas, enfim. Queridos, isso aqui são níveis de fé. E eu precisei fazer com que isso aqui me incomodava. Quando isso aqui parou de me incomodar, eu digo, então vamos para outro. Aí eu pulei. E eu pulei. E eu pulei e vou continuar pulando. Porque eu me converti dia 23 de junho de 2013. E glória a Deus, desde essa data eu sou ofertante e dizimista. Pela fé, nunca me faltou nada. Isso é praticar a fé. Amém? Só lembrando do Smith, o Wigglesworth. Todos os dias, quando ele terminava de comer, ele afastava a mesa, puxava uma Bíblia e dizia, alimentei a minha carne, agora eu vou alimentar o meu espírito. Ele lia a Bíblia e ele ministrava uma palavra sobre fé. Olha o nível que ele estava. Eu não sei vocês, infelizmente eu não estou fazendo isso ainda não. Olha a intimidade que esse cara tinha com a palavra. Amém? F.F. Bosworth, ele dizia o seguinte, para encerrar, que a maioria dos cristãos, obrigado, a maioria dos cristãos se alimentam de 3 refeições quentes para o corpo e para o espírito um lanche frio por semana. Imagine se você consegue sobreviver com um lanche frio por semana, naturalmente. Se você acha que consegue, então continue fazendo a mesma coisa se você só tiver vindo para a igreja uma vez por semana. O que a gente faz fora, queridos, aqui a gente está todo mundo no mesmo nível, está todo mundo assistindo o culto. O que a gente faz aí fora, esse é que vai fazer a diferença nas nossas vidas. Amém? Queridos, eu queria, pastor, só um momentinho de oração, pode ser? Eu queria que todo mundo ficasse de pé. Amém? É um culto de oração, só 5 minutinhos, pastor. Queridos, eu peço que o Espírito Santo visite cada um e compartilhe uma palavra fresca diretamente do Senhor, para que você entenda o que Deus quer, para que você vá para um novo nível de fé.
se é na área financeira, se é na área do trabalho, se é no casamento, queridos. O nosso Deus, Ele é poderoso para nos levar para níveis maiores. A gente precisa entender que essa palavra, ela vai fazer diferença a partir do momento em que nós praticarmos essa palavra. E é visível, queridos, as pessoas que praticam a palavra, porque a vida delas muda. Porque Deus, Ele não tem prazer em quem é estagnado. Amém? Feche os olhos, vamos orar. Pai, eu quero te agradecer por essa palavra, Senhor. Essa palavra ministrada diretamente nos nossos corações. Obrigado, Espírito Santo, por compartilhar coisas no nosso íntimo, Espírito Santo. Oh, Senhor, muito obrigado, porque nós vamos praticar essa palavra, Senhor. Nós vamos para novos níveis, Senhor. Porque nós cremos que maior é o que está em nós do que o que está no mundo, Senhor. Nós cremos que Tu és poderoso, Pai, para nos suprir de toda a provisão que precisamos. Oh, Santo Espírito, oh, muito obrigado, Espírito Santo. Oh, tem pessoas aqui que faz tanto tempo que não conversa com o Espírito Santo. Ele está com saudade de você. O Espírito Santo, Ele é o nosso ajudador, queridos. Ele é a pessoa de Deus que tem todo o poder. Ele é o nosso ajudador. Ele é o nosso conselheiro. Fala com Ele, pergunta o que é que você precisa melhorar. E tenha certeza que Ele vai compartilhar. Senhor, te agradecemos por esse lugar, Senhor. Te agradecemos por pessoas chegando aqui, sendo impactadas por essa palavra. Eu te agradeço, Senhor, por novos níveis de fé sendo rompidos em nossa vida. Oh, Senhor, muito obrigado. Muito obrigado, Senhor, porque esta cidade ela vai ser impactada. Assim como os tessalonicenses, nós seremos referência para outras igrejas, para outros povos. Oh, Senhor, eu creio que essa palavra vai fazer a diferença, Senhor. Eis-me aqui, usa-me a mim. Eis-me aqui, usa-me a mim, Senhor. Você pode dizer isso comigo? Eis-me aqui, usa-me a mim. Eis-me aqui, usa-me a mim. Aleluia, eu creio que o Senhor vai fazer muito mais nas nossas vidas.